E aí galera, beleza? Estamos aqui com o primeiro episódio do Quarteto Fasmático. Hoje nós vamos falar sobre adaptações literárias. É o primeiro episódio de 2 que vamos ter sobre esse assunto. Primeiro temos a Yara falando sobre O Iluminado, a adaptação do livro para o filme. O Iluminado originalmente é um livro do autor Stephen King, mundialmente conhecido por ser o rei do terror. A adaptação cinematográfica do Kubrick não fica para trás. É também um filme muito aclamado pela crítica e pelo povo. O que acontece nessa adaptação é que ela não segue à risca o original. Ela toma muitas liberdades. Tanto que o protagonista do livro, no original, tem essa decadência da sua sanidade. E uma grande diferença é que no filme ele já começa louco. Esse personagem principal que eu citei é o Jack Torrance, né? Mas tem também a esposa dele, Wendy, que no livro ela é mais decidida e ela toma mais atitudes, ela é mais autônoma, enquanto no filme ela é mais frágil. E essas alterações, elas transformam a essência narrativa da obra, que no original é mais sobre terror sobrenatural, psicológico e emocional também, enquanto no filme fica mais um thriller. Tanto que isso gerou várias críticas do autor do livro sobre o filme. Certo, agora vamos continuar. Vamos para Luísa falando sobre Daisy Jones and the Six. Bom, gente, Daisy Jones and the Six é um livro da Taylor Jenkins Reid que fala sobre uma banda dos anos 70 que, por um motivo misterioso, acabou e os fãs ficaram sem respostas. E depois de alguns anos, uma pessoa surgiu para fazer um documentário sobre a banda, sobre a história deles e por que tudo acabou, para finalmente responder as perguntas dos fãs. É um livro num formato muito diferente do costume, pelo menos foi a primeira leitura que eu tive dessa forma, que foi em formato de documentário, né? Não havia narração e os diálogos eram, na verdade, era só diálogo em formato de documentário mesmo, perguntas e respostas para determinadas pessoas. Jogando isso para a série, que foi feita pela Prime Video, se eu não me engano, há uns 2 anos, eles fizeram um formato um pouco diferente. Eles abordaram sim como documentário, mas por ser relatos de pessoas, é uma história não muito confiável, porque os personagens podem estar omitindo fatos, podem estar aumentando certas coisas, mentindo, e a série mostrou um outro lado disso. Mostrou sim eles falando no documentário, mas também mostraram cenas à parte, como se fosse o que realmente tinha acontecido. E a gente lendo o livro, a gente só supõe que certas coisas aconteceram, mas na série a gente realmente visualiza isso. Eu, quando li o livro, a série estava sendo divulgada para ser lançada, então eu meio que já tinha ali os personagens imaginados na minha cabeça conforme a série, mas sobre fidelidade, sobre descrição, essas coisas foi bem fiel, na verdade, dos personagens. Sobre as músicas, porque eles eram uma banda, a própria autora escreveu músicas para o álbum da banda, mas quando for jogar isso para a série, eles adaptaram algumas coisas. Teve fãs que não se agradaram disso, mas eu entendo que um autor não é um compositor, então um compositor de fato entende o que fica melhor numa melodia, numa música. Então eles adaptaram, eles gravaram as músicas, o que foi uma experiência muito boa de ler o livro já ouvindo as músicas deles, sabe? Então foi uma série assim que eu vi muito como positiva, como fiel ao livro mesmo. Mudaram pouquíssimas coisas que eu não vi como muito relevantes, né? Mas isso vai de cada pessoa. E é isso. Então, agora a gente tem umas perguntas que foram enviadas para nós. Primeiro temos o Iluminado. A pergunta enviada foi: como você enxerga as mudanças feitas por Stanley Kubrick na adaptação de O Iluminado em relação ao livro de Stephen King
e como elas afetam a essência da obra original? As adaptações são principalmente como a temática é abordada, porque para que um livro seja interessante, ele pode ser mais lento e ele pode ter um desencadeamento dos fatos de forma mais orgânica. Como eu tinha dito, o livro é mais psicológico e mais emocional. E o filme, para te entreter, ele precisa ser mais visual e sonoro. E essas adaptações, essas mudanças, fizeram com que o filme fosse mais um thriller do que essa pegada mais lenta do livro. Certo? Agora temos uma pergunta para Daisy Jones and the Six, que a Luísa vai responder. A série conseguiu transmitir a mesma intensidade emocional e o formato de documentário do livro? Como a linguagem visual influenciou na recepção da história? Como eu disse, foi bem legal essa jogada que eles fizeram de não ficarem presos só ao formato documental. Mostraram cenas à parte do que pode ter de fato acontecido, né? E eu acho que sobre ter passado emoção, a série passou mais. Porque no livro eles estavam só relatando, e por mais que em alguns momentos um personagem poderia se emocionar ou então ficar bravo de lembrar uma certa situação, a gente visualizando a cena, não só imaginando conforme eles relatavam, é muito diferente. Então eu achei que isso impactou muito positivamente, na verdade. Totalmente, eu acho as adaptações literárias da Amazon Prime principalmente muito fiéis. Sim, muito boas, são muito fiéis. Um conceito muito legal. E com isso a gente encerra o primeiro episódio do Quarteto Fasmático Adaptações Literárias. Nos vemos no próximo.